Hebreus capítulo 1, verso 1 a 3. A palavra de Deus diz assim: Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Nós vamos orar? Pede ao irmão Bino que nos eleve a Deus em oração. Oremos. Sim. 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 Amém. Podem sentar, irmãos. Nós queremos falar nessa noite, Deus assim nos permitindo, né? Nós falaremos aqui sobre a superioridade de Jesus, né? Com respeito aos profetas. A superioridade de Cristo com respeito aos profetas. Então nós falamos na semana passada um pouco, né? Falando sobre a carta aos Hebreus, e nós inclusive falamos para os irmãos ali que a carta aos Hebreus ela é considerada aí como quinto, né, evangelho. E nós falamos inclusive aos irmãos que nós temos nos 4 evangelhos, né, Gênesis, perdão, 4 evangelhos é esse, né, irmão? Gênesis, olha só, nos 4 evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos ali a obra de Cristo aqui na terra, né? E o livro de Hebreus é o quinto evangelho, mas no entanto relata sobre a obra de Cristo no céu, amém, irmãos? Então a obra a qual ele fez no céu por nós, né, e ainda continua fazendo também por nós ali no céu. Então por mais que a gente olhe, né, o livro de Hebreus, a gente vai sempre enxergar essa questão no livro de Hebreus mostrando a superioridade de Cristo com respeito a todas as coisas do Velho Testamento. Até mesmo a questão, né, que o cumprimento, vamos dizer assim, da lei dos profetas em Cristo Jesus, e nós vamos estar vendo isso. O escritor aqui aos Hebreus, ele já começa dizendo assim, né, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Né? Então, olha só, havendo Deus antigamente falado. É interessante que a gente pega aqui logo, o escritor ele não faz aquela abertura, né, como Paulo costuma fazer, os demais epístolas trazem, ele basicamente já começa, né, já logo ali, trazendo o assunto mesmo, e ele traz algo aqui importante, já no começo, falando sobre Deus, né, falando sobre Deus e o desejo de Deus, inclusive, se revelar ao homem. Né? Então, o texto começa, né, havendo Deus antigamente falado muitas vezes. Agora, é interessante que nós encontramos nosso mundo, né? Nós encontramos aí pessoas que são aqueles que se chamam, né, ateus, e nós encontramos também aqueles que são chamados de agnósticos. Em ambos aí nós temos pessoas que elas estão meio desconfiadas sobre a existência de Deus e tal. Mas eu já disse aqui, né, o ateu é algo interessante, porque ateu não existe, né? O ateu só existe quando ele está com a saúde 100%, quando tem dinheiro no banco, quando está tudo bem, aí existe ateu, né? Mas quando as coisas ficam difíceis, quando as coisas vão ali tomando, né, um rumo ruim, logo até mesmo os ateus clamam a Deus, né, também. Eu me lembro de uma história, os irmãos vão lembrar também, eu só não me recordo agora o nome dele, né, mas era aquele russo. Os irmãos se lembram que havia aquela corrida, né, entre os Estados Unidos e a Rússia para ver quem é que ia mandar a primeira nave para o espaço. E a Rússia, né, acabou basicamente ganhando aí a corrida espacial. E aquele russo, né, ali o astronauta russo, quando ele chegou lá em cima, ele olhou, né, para um lado e para o outro. Quando ele saiu aqui da atmosfera, ele olhou para um lado e para o outro. Ele falou assim: ó, não há Deus. Ele deu uma olhada, né, do lado de fora aí. Não há Deus. E os irmãos se lembram da história, né? Passado um tempo,
a central aqui na Terra diz para ele, ó, nós não temos condições de trazer você de volta. Ou seja, você vai morrer no espaço mesmo, né? E diz que a última palavra que se ouviu enquanto havia o contato, né, dele com a Terra foi, meu Deus. Ali até um ateu, amado, se converte. É bem assim. Então, até mesmo, né, nós podemos até mesmo pensar na realidade do inferno. E quantos ateus, né, que acabaram, vamos dizer assim, reconhecendo a existência de Deus de uma forma tão dura e tão cruel, quando chegaram ali no inferno. E que ouviram tantas vezes o Evangelho de Cristo Jesus, e ali no inferno, né, eles puderam reconhecer a existência de Deus. Olha que tristeza. Mas é uma realidade. Mas o escritor de Hebreus, ele começa trazendo justamente esta questão para nós. Inclusive a palavra de Deus, né, diz que diante de Deus, nenhum homem, né, é desculpável. Nenhum homem tem condições de se desculpar. Porque Deus, ele se revela ao homem, ele se revela ao homem de várias formas, de várias maneiras. E é isso que o autor aqui ele começa. E havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, né? Então, Deus ele fala. E só a pessoa ouvir, é só a pessoa prestar atenção. E ele vai conseguir, né, fortes indícios aí, até mesmo para chegar ao conhecimento da existência de Deus. Então, o agnóstico também, eles também acentuam, né, a impossibilidade, né, de conhecer a Deus, da sua existência. Mas, no entanto, Deus mostra para ambos, mostra para todo homem que ele existe e que ele é verdadeiro. Amém, irmãos? É desta forma. Então, nenhum homem será desculpável diante de Deus. Ou seja, qualquer pessoa que morreu no passado, ou que morrer, né, nos dias atuais, jamais essa pessoa vai poder chegar diante de Deus e falar assim, olha, eu não entreguei minha vida a Jesus porque eu não sabia da existência do Senhor. Porque Deus se revela de várias formas, e nós vamos estar vendo aqui, o escritor vai estar trazendo isso para nós. Então o texto deixa bem claro, né? Havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras. Agora Deus, né, se revelou, e como ele se revelou de acordo aqui com o escritor de Hebreus? Deus se revelou da forma natural, né, na criação, e também da forma especial, na sua palavra, né, a revelação especial, até mesmo na vinda do próprio Deus nessa terra, em carne. Então, nós temos aí agora o irmão Jânio, né, ele está fazendo um seminário, e o irmão Danilo também começou aí, né, vai pegar depois de novo, agora casou, né, daqui a pouco pega também, vai continuar, mas eles estudaram lá um livrinho, né, uma matéria, e o livrinho é a palavra da verdade, né, e ali traz inclusive sobre as 7 dispensações, e nas 7 dispensações, Deus ele se manifesta ao homem de 7 maneiras distintas. O escritor de Hebreus aqui ele não vai trazer as 7 para nós, mas ele vai trazer algumas dessas maneiras às quais Deus se revela ao homem, né? E até deixa eu fazer aqui, aproveitar, né, e fazer um acerto aqui de quarta-feira passada, que eu falei sobre a epifania, né, de Jesus Cristo, né? Enquanto era para eu ter falado a teofania. Então, as duas palavras existem na teologia, né? Aí, bom de você ter um estudante de seminário, né, um seminarista na igreja, é isso, né? Ele começa a corrigir em algumas palavras. Mas como a gente não faz muito uso, a gente acaba confundindo mesmo. Então, a epifania de Cristo que eu falei, né, seria a vinda de Cristo Jesus aqui, o nascimento de Cristo Jesus. Essa seria a epifania de Cristo. A teofania, né, que nós falamos, é aquilo que Deus, né, ele se mostra muitas vezes nas Sagradas Escrituras, trazendo ali, né, com o anjo do Senhor, né, e ali é o próprio Jesus mesmo, né? Então foi bom aí, o irmão falou comigo, né, e eu falei, é verdade, né, não tinha feito essa confusão aí. Mas, ok, né, feito aí o acerto sobre isso, vamos continuar aqui. Então, amado Deus, né, ele se revelou dessas formas aqui, 7 formas, mas aqui nós vamos estar falando sobre algumas aqui, não vamos citar todas, até mesmo porque o autor não cita. Mas a primeira aí que ele traz para nós é a revelação natural, né? E essa é suficiente, e a gente precisa entender isso, é a revelação da natureza. Ninguém pode olhar para a criação e dizer assim, ó, não existe Deus. Concorda comigo, irmãos? Deixa eu até falar algo aqui para os irmãos, que de repente você, principalmente os jovens, eles têm ouvido isso na escola, muito, na faculdade, de que, olha, a ciência não prova a existência de Deus. Só que também a ciência não prova que Deus não existe. Até mesmo todas as teorias que se levantam, né, para trazer essa questão de que, olha, Deus não existe, que é fruto, né, da imaginação humana, eles acabam comprovando muito mais a existência de Deus. Então Deus ele se revela na natureza. Por exemplo, muitos acham que o universo ele foi criado aí do absolutamente nada, não é assim?
e que houve aí uma explosão, e daí a pouco, né, aquela explosão acabou criando esse mundo e todo esse universo da forma tão maravilhosa que foi criado. Mas, no entanto, nós não encontramos respaldo nenhum para isso, nem mesmo na ciência. Porque em momento nenhum nós conseguimos criar nada nesse mundo pela explosão. Amém ou não? Você já tentou, né? O irmão Zezinho, que trabalhava no ofício de pedreiro, né? Agora é fazendeiro, você viu como é que as coisas melhoram, né? Mas quem trabalhou nesse ofício, ele nunca chegou lá com as dinamite no terreno do cidadão, cravou umas lá, botou fogo, explodiu e de repente saiu aquela casa, né? Bonita. Nunca foi assim. Então a explosão, desde quando nós estamos aqui nesse mundo, né? O ser humano, a explosão nunca cria nada, pelo contrário, né? Ela sempre destrói. Então ela nunca cria, ela sempre destrói. A ciência, inclusive, prova muito mais Deus, inclusive agora, né, há uma descoberta recente, né, da ciência que fala sobre o DNA de Deus, né, e que basicamente há uma forma de identificar em todas as coisas existentes neste mundo algo que mostra realmente ali que aquilo foi feito, né, por eles chamam uma força, né, maior, mas a gente sabe muito bem, né, que é Deus mesmo, amém, irmãos? E há ali, então, o DNA de Deus em tudo aquilo que ele criou, em tudo aquilo que ele formou. Então, amado, a natureza ela já revela a Deus. Nós temos um universo que é incrível. É incrível. A gente olhar para esse universo, como que as coisas são perfeitas, né? Você já deve ter estudado isso. Dizem que se a Terra fosse pelo menos 1 centímetro mais perto do Sol, né? Que a gente morreria, que a gente não teria nem condições de viver. Aquilo tudo organizado, né? A Terra ali fazendo seu movimento, né? Em volta do Sol ali, seu movimento de rotação, translação. Tudo aquilo organizado, todos os planetas organizados, as galáxias, né? Dispostas no céu de forma coerente ali. Tudo Deus mostrando realmente uma organização tremenda e que a mente humana nem mesmo teria capacidade de fazer se quisesse. E isso tudo revela a existência do nosso Deus. Amém, irmãos? Tudo isso revela. O próprio apóstolo Paulo, vira lá comigo rapidinho, Romanos capítulo 1, versículo 20. Vamos lá rapidinho. Romanos 1, 20. Olha o que o apóstolo Paulo, ele fala aí pra gente. Ele fala assim, ó. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, eles fiquem indesculpáveis. Ou seja, Paulo diz aqui, olha, que a criação revela a Deus e que nenhum homem, né, jamais pode dizer não saber sobre a existência de Deus. Também nós encontramos, né, Davi também falando lá no Salmo 19, versículo 1, dizendo assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Né? Então, olha só, toda a criação, ela revela esta existência, né, de Deus aqui, e o escritor aqui de Hebreus, logo ele já lança essa questão. Deus também se revelou aqui, não só nessa criação, mas uma outra forma a qual Deus se revela ao homem é através da consciência. Aí em Romanos capítulo 2, versículo 15, vai lá comigo. Novamente, Romanos 2,15. Romanos 2,15. A palavra de Deus diz assim, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Quem é que colocou essa lei moral dentro de nós? Não importa, né, se você é salvo ou se é um perdido. O homem tem uma consciência moral que mostra para ele aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ou seja, os povos mais distantes que nós tenhamos aí ainda hoje, né, se é possível, haver um povo aí que não tem contato, né, com a civilização, vamos dizer assim, ainda lá você vai encontrar um povo que tem uma moral. Eles sabem aquilo que pode e aquilo que não pode. Que é essa consciência moral. Quem é que colocou isso em nós? O próprio Deus, amém, irmãos? É Ele quem colocou essa consciência moral em nós, revelando inclusive Ele mesmo, revelando inclusive o desejo dele mesmo, as leis inclusive que Ele, né, propõe para a sociedade, né, a civilização humana viver. Então Deus colocou dentro do homem um senso, né, chamado de consciência moral. É uma espécie inclusive de alarme, né, que mostra para a gente aquilo que nós estamos fazendo, que aquilo é errado. Então, amado, essa, né, consciência aqui acusa e também defende. Essa consciência foi colocada por Deus em nós, revelando justamente
a existência de Deus. Os irmãos ouviram, inclusive na semana passada, eu acho que eu falei isso aqui. Você quer destruir o homem, é muito fácil. É só você entregar o homem a si mesmo. Por isso que Deus deu ao homem a consciência. Essa consciência moral. Porque se o homem fosse entregue a si mesmo, ele se autodestruiria. Os irmãos devem ter visto aí já, com certeza. Nós temos aí um movimento cada vez mais crescente, né? Falando, inclusive assim, meio que incentivando a questão do sodomismo. Vou usar essa palavra que é melhor, né? Do sodomismo. Veja bem, não precisa ser um mestre, né? Um cientista, um físico, nada para saber que se há um homem junto com um homem e isso não procria. Não tem como isso fazer com que a humanidade continue crescendo, com que a humanidade continue existindo. Não tem como isso ocorrer. Então, veja bem, até uma vez, né, os irmãos se lembram daquele político, né, o Enéas, que todo mundo tinha ele como louco, e ele estava num debate, né, naquele Roda Viva, né, e ele falou isso, né, ele falou assim, olha, é impossível, né, um homem e uma mulher, um homem e um homem, uma mulher e uma mulher, fazer a sociedade, né, crescer, a humanidade, né, ter procriação. Aí um jornalista daquela época, né, se não me engano, da revista Veja, alguma coisa assim, ele olha para o Enéas e fala assim, mas o senhor fala isso baseado em quê? Todo mundo sabe que para ter criação, né, para procriar, precisa de um homem e de uma mulher. Amém? Mas veja como que há, né, hoje esse incentivo. Nós estávamos aí há alguns anos, inclusive, lá em Franca, né, minha irmã, a filha dela, da idade do Adriel na época, devia estar aí com seus 5 anos, eles pegaram na mão aquela cartilha lá que eles queriam entregar lá, lembra? Mostrando já para a criança dessa idade como é que era a questão sexual e tal, incentivando a questão de que não, você vai ser o que você quiser e tal. Olha só, eles pegaram lá na mão. Agora veja bem, se há um incentivo disso, se a humanidade começa a pensar dessa forma e todo mundo vai para esse lado, obviamente o que vai haver daqui a alguns anos é a extinção da raça humana. E por que alguns batem contra? Não estou falando nem pessoas evangélicas. Por que alguns, até mesmo pessoas perdidas, batem contra esse pensamento? Porque a consciência moral dele acusa ele de que aquilo é errado. Algo que Deus colocou para que o homem fosse protegido. Amém, irmãos? Então, o homem entregue a si mesmo, ele se autodestrói. A gente não pode esquecer disso. Olha para você, né? Mesmo quando você era perdido, as coisas que você fazia, a vida a qual você vivia, você estava se autodestruindo. Você nunca parou para pensar, gente, como é que esse povo aí fora, olha, eles bebem sabendo, né, que a bebida vai causar uma cirrose, que eles podem sofrer um acidente e tal, aquela coisa. Ali fuma, né, botar fogo ali no dinheiro, né, literalmente ali, fumam, e sabem que podem adquirir um câncer, que podem morrer. Por que eles fazem isso e fazem como, né? Porque alguns não dão ouvidos para a sua consciência, inclusive para a sua consciência moral. Alguns não dão ouvido para ela. E lembra, inclusive, né, a palavra de Deus diz para nós que aqueles que, alguns homens, né, que eles foram endurecidos, tiveram sua consciência endurecida de tal forma que eles não têm mais condições, né, de olhar para a verdade. Então veja, amado, como que a situação, né, do homem. Então a consciência humana também é algo que Deus implantou no homem para assim o homem conhecer, né, saber da existência de Deus. Deus falou também pelos profetas, né? Nós vimos isso também no versículo 1, diz assim, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras. E aí então o escritor aqui, aos Hebreus, né? Ele fala, aos nossos pais, pelos profetas. Então a forma como Deus revelou. Esta forma nós chamamos a forma especial, né, de Deus, que é justamente essa forma onde ele se revela pela palavra escrita. A palavra escrita. E aqui então, Deus, né, se revelou ao homem através das Sagradas Escrituras. Amém, irmãos? E como que nós temos certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? Fala aí para mim. Um de cada vez, gente. Porque se Deus se revela pela palavra, como é que eu sei que a palavra de Deus, que essa palavra realmente é a palavra de Deus, a revelação de Deus para a minha vida? É simples, porque nela não há erro algum. Amém, irmãos?
tanto de questões que ela predisse há milhares de anos antes de acontecer, como também em questões que ela disse que iria acontecer e que vem acontecendo. As profecias, inclusive, aqui os profetas, né, eles falaram, muitas das profecias que foram feitas foram cumpridas no passado, mas muitas profecias também dos profetas aqui ainda estão se cumprindo nos nossos dias e ainda se cumprirão nos dias vindouros. Amém, irmãos? Bem assim. Então, olha só, quando nós olhamos, inclusive, no Pentateuco, nós encontramos isso, né? Nós falamos aqui a semana passada. Lá em Gênesis, nós já encontramos a profecia messiânica, dizendo que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Falando sobre quem? Jesus. Isso aconteceu depois de quantos anos? Cerca de mais ou menos uns 4.000 e algumas coisas. Mas havia sido dito lá atrás. O profeta Isaías também predisse a forma como Jesus viria neste mundo, e não só a forma como ele viria, como também a forma como ele morreria. E nós encontramos ali no capítulo 7, também o capítulo 53, né, nós encontramos ali exatamente descrita a forma como Jesus veio a este mundo, mas também a forma como ele morreu. Ele nascendo de uma virgem. Amém, irmãos? Da mesma forma como foi dito pelos profetas. Nascendo na cidade ali, a qual foi dito pelos profetas. E a forma, né, a qual ele morreu, pendurado em um madeiro, né, como ovelha muda, foi levado ao matadouro, tudo aquilo que Isaías faz ali a descrição. Nós encontramos isso. Nós encontramos também dentro dos profetas, falando inclusive sobre a vida que no final de tudo, né, quando estaria chegando perto da vinda de Cristo Jesus, que é aquele mar morto, lembra do mar morto? Eu estava até comentando com alguém essa semana, né? O mar morto é um lugar ótimo. Para quem não sabe nadar, não é assim? Não afunda de jeito nenhum, a densidade de sal é tão grande, a pessoa não afunda. Você pegar um copo de água lá do mar morto, tirar, durante alguns dias ele vai cristalizar. Tanto sal que tem ali. Mas hoje, né, você já pode inclusive ver isso, fazendo uma pesquisa rápida aí, você pode ver isso. Hoje lá no mar morto, tem peixe. Exatamente como as profecias diziam que viria vida daquele local. Então veja, irmãos, como que a profecia, ela revela ser palavra de Deus a nós, amém? Ela se revela, tanto por aquilo que se cumpriu no passado, quanto pelo que se cumpre no presente e aquilo que irá se cumprir no futuro. Então Deus fala muitas vezes, de muitas maneiras, e pelos profetas. Deus usou muitos métodos e vários instrumentos, inclusive, para comunicar aos nossos antepassados a sua lei, a sua vontade. Nós sabemos, né, a palavra de Deus foi escrita por cerca de 40 homens, num período aproximadamente de 1.600 anos. Deus usando, né, esses homens para falar a nós. Cada um deles em tempos diferentes. Meus irmãos se lembram, né, que a questão aqui da junção, né, de todos os livros da Bíblia aqui, o cânon bíblico, como nós temos hoje na nossa mão, é algo até, vamos dizer assim, até recente. Então esse pessoal aqui escreveu, olha só, Moisés, né, escreveu o Pentateuco e o livro de Jó. O livro mais velho da Bíblia, né, o livro de Jó. Você achava que era Gênesis, né? Não, mas é Jó. Agora veja, ele escreveu. Depois, né, terminado ele, veio outro escritor, continuou escrevendo ali, depois do Pentateuco, né? Ele continuou escrevendo, veio outros escrevendo, em lugares diferentes, regiões diferentes. E o dia em que falaram assim, nós precisamos juntar tudo isso aí, né? Obviamente, né, os homens ali movidos pelo Espírito Santo nessa questão de juntar tudo, se junta as Escrituras e nós não achamos nela nenhuma discrepância. Amados, qual a possibilidade disso acontecer, se não por uma intervenção divina? Eu gosto sempre de falar isso, né? Eu vou dar estudo para os novos convertidos, eu sempre menciono isso. Imagina aqui que eu pego uma folha e coloco na mão de cada um de vocês aqui, pelo menos 40 pessoas. E aí eu não falo nada para vocês não, só falo assim, ó, nós vamos fazer uma história, você vai escrever o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, nós temos que ter 40 parágrafos no final. E ninguém pode comunicar com ninguém. Vocês ainda vão ter algo de bom ainda, vocês vivem no mesmo lugar, vocês se conhecem, vocês têm a mesma cultura. Isso é maravilhoso. Ok? Mas aí vocês vão escrever longe um do outro. Depois a gente junta todo mundo aqui, a gente pega por número, quem vai escrever o primeiro, o segundo parágrafo, a gente coloca tudo em ordem certinho e a gente começa a ler. Qual a probabilidade de dar uma história com começo, meio e fim? Qual a probabilidade? Nenhuma. Mas foi justamente isso que aconteceu nas Escrituras.
foram escritos em tempos diferentes, em culturas diferentes, mas, no entanto, a revelação é a mesma. Amém, irmãos? Sem nenhum tipo de erro. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, Deus se revela aqui através dos profetas. Deus usou, né, muitos métodos aqui e Ele usou muitos servos dele também para falar aqui a nós pelas Escrituras. Então, de Moisés, né, até Malaquias, Deus realmente se mostrou, né, ao homem através dos profetas. A antiga dispensação, porém, foi parcial, ela foi incompleta, ela foi fragmentada. Então, veja bem, irmãos, assim como nós falamos, né, como na criação nós temos a revelação de Deus, mas, no entanto, esta revelação que nós temos de Deus ali na criação, ela não é uma revelação, vamos dizer assim, completa. Olha só, o homem até consegue olhar na natureza e ver que Deus existe, mas ele vai conseguir conhecer o Evangelho de Cristo Jesus? Não. Então, essa revelação pela natureza vai, obviamente, fazer o homem ter uma curiosidade sobre quem é esse Deus. E aí é por isso que a gente encontra, né, em muitos povos, principalmente aí no meio indígena, né, mais no passado, hoje nem tanto, mas lá nós encontramos, né, índios que adoravam ao deus jacaré, à deusa lua, ao deus sol, porque eles sabiam que existia um Deus, mas eles não conheciam esse Deus. Aí está a nossa responsabilidade como igreja de levar o Evangelho. Amém, irmãos? De levar o Evangelho. Mas veja que todo homem sabe da existência de Deus, e ele precisa procurar a Deus, e ele só consegue chegar em Deus através de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Só através de Cristo Jesus. Então, os profetas, a lei, os profetas, ela fazia isso, né? Ela apontava ali, o Antigo Testamento apontava para aquilo que era melhor, para aquilo que era sublime, para aquilo que era completo, e não para aquilo que era em parte. Enquanto a lei e os profetas só mostravam, apontavam para Cristo, né? Cristo não. Cristo é o cumprimento de toda a lei e de todos os profetas. Amém, irmãos? Ele mesmo disse sobre isso. E nós vimos isso, inclusive, né, no domingo, pela manhã, quando nós fechamos o estudo também ali dos 10 mandamentos. Então, no Antigo Testamento, nós temos Cristo, o Cristo da promessa. O Antigo Testamento é isso. É a promessa de Cristo. Mas, já, né, no Novo Testamento, nós temos o Cristo da história. Amém, irmãos? O Cristo da história. Ele já veio, ele já cumpriu. Ele agora, né, está aí pronto, né, a dar a nós a salvação que ele prometeu enquanto estava ali na lei e nos profetas. Então, amado, não apenas, né, aqui é uma sequência natural da revelação, né, progressiva do Antigo Testamento, mas também a consumação plena e cabal daquilo que seria o desejo de Deus para a humanidade. Nós não podemos esquecermos disso de maneira nenhuma, né? A lei, então, a palavra de Deus diz para nós lá em Gálatas capítulo 4, né? Vamos lá rapidinho, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4:4. Diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei, né? Então veja aí, o cumprimento, né? Jesus é o cumprimento mesmo. Foi nascido de mulher, como a lei inclusive disse que deveria ser. Lembra? Nós falamos até a respeito disso, né? Que um anjo não poderia morrer por nós, mas teria que ser alguém, né, da mesma espécie, ou seja, teria que ser alguém humano mesmo para morrer por nós. Por isso Jesus toma a forma humana, e ele é nascido sob a lei, na questão de que ele não tinha pecado, né? Em tudo ele foi tentado, mas no entanto sem pecado. Sem pecado. Deus também, né, ele falou não só pelos profetas, mas ele falou pelo próprio Filho. O texto continua dizendo para nós aí no versículo 1, né, aos pais pelos profetas e a nós, né, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então agora a revelação completa, é o próprio Cristo, é quem fala agora, né? O próprio Cristo é quem mostra o cumprimento da lei dos profetas na sua vida. Então Deus se revelou completamente no seu Filho. Quando nós olhamos para Jesus, a gente precisa entender que Jesus é a imagem perfeita do Pai, porque ele é o próprio Pai. Amém ou não? Ele é o próprio Pai. Se não me engano, né, o irmão Bino, domingo, né, ele falou um pouco sobre essa questão, né? E é isso mesmo, irmãos. Ele é a imagem perfeita. Lembra quando os discípulos, né, falam, olha, mostra-nos o Pai. Qual é a resposta dele? Qual é a resposta? Fala mais alto, irmão. Mostra meu Pai, né? Porque ele é a revelação completa de Deus. Amém, irmãos?
Nós temos um Deus só, amém ou não? Um Deus só. Quando nós olhamos para Jesus, é Deus. E até às vezes a gente faz muito isso, né? A gente às vezes está falando sobre Jesus, a pessoa de Cristo, né? Mas nós chamamos de Deus, às vezes nós estamos falando sobre Deus e a gente quer falar, às vezes até erra falando sobre Jesus, às vezes a gente cai nesses embaraços assim. Mas, no entanto, nós sabemos, nós temos um só Deus e esse Deus é triuno, ou seja, é um Deus que se manifesta em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, amém, irmãos? Mas é um só Deus. Então o Filho é a última e completa revelação de Deus. Não há mais revelação, né, por vir a não ser realmente o Filho que veio, né? Olha o que João, inclusive, disse lá em João capítulo 1, versículo 14, né? O verbo divino se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho do Pai. Ou seja, a glória de Deus, é o próprio Deus, né, aqui manifestado em carne a nós. Então, ele é a exata expressão aí de Deus. Portanto, Deus, né, não tem mais nada a acrescentar na sua revelação, e é importante a gente entender isso. Tem algo a mais que Deus quer revelar ao homem? Não. Tudo que ele tinha para nos revelar, ele nos revelou através das Escrituras e através de Cristo. Amém, irmãos? Esse negócio, inclusive, de que tem muitos aí, né, que falam, porque Deus me revelou. Em algumas religiões que é assim, né? O pessoal, Deus me revelou. Eu lembro do pastor Roberto, né? O pastor Roberto falou assim, que você comeu muita cebola e agora você está sonhando, né? E aí você está falando, olha, Deus me revelou. Não, não tem isso. Toda a revelação de Deus está na palavra de Deus, amém, irmãos? A palavra de Deus, né? Ela narra, inclusive, a história de Cristo Jesus. Então, toda a palavra de Deus é a revelação de Deus, e é a revelação completa. Deus não tem mais nada para nos revelar nesta vida aqui, e Ele não nos revelará mais nada. Não vai vir nenhum profeta para você e vai falar. Eu até acho engraçado, porque algumas vezes a gente acaba pegando pessoas que vêm perguntar para a gente, né, se a gente concorda, o que a gente acha sobre essa revelação e tal. E eu costumo sempre dizer assim, olha, você já viu alguma revelação dessa acontecendo? Sim, porque fulano revelou para mim e tal. Aí eu, qual foi a revelação que ele te deu? E é algo interessante, porque todo bom revelador, né, dessas aí, todo bom profeta dessas igrejas neopentecostais, eles lançam o negócio tipo assim, eu tenho 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Até eu sou profeta desse jeito aí, gente. Né? Uma pessoa, por exemplo, que não pode ter filhos, aí eles pegam e falam assim, olha, daqui 2 anos você vai ter filho. Daqui 2 anos há uma possibilidade daquela pessoa ter filhos mesmo. Por que não fala assim, daqui 9 meses você vai estar carregando uma criança nos braços? Outra questão que tem muito nessas igrejas, né, de revelação. Olha, porque Deus me revelou que se você não arrepender, se você não acertar a sua vida, que olha, Ele vai te castigar. Amado, isso aí está nas Escrituras, todos nós sabemos disso aí. É óbvio que se você continuar no seu pecado, se você não se arrepender, se você não se voltar para Deus, é óbvio que Deus vai pesar a mão sobre você e vai te corrigir. Isso é óbvio. Então, são revelações furadas. Tudo que Deus tinha para nos revelar está nas Sagradas Escrituras. Amém, irmãos? Não nos esquecemos disso de maneira nenhuma. É aqui a fonte que nós devemos beber. Amém ou não? Não fica, né, indo para outros caminhos de jeito nenhum. É aqui que nós devemos beber. Então, amado, Jesus, né, a revelação completa de Deus. Há também aqui a superioridade do Filho em relação aos profetas, que é dito no versículo 2 e versículo 3, onde ele diz assim, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então veja aqui a superioridade, né, do Filho com respeito aos profetas. A carta aos Hebreus aqui, ela é considerada, como nós dissemos aqui, o 5º evangelho, porque ela está cumprindo todas as coisas. Não é uma promessa, é a demonstração do cumprimento final, daquela obra, inclusive, que Jesus fez aqui na terra, que agora, né, ele foi e fez também ao céu. Ele também foi, levou do seu sangue lá no céu. Ele espargiu do seu sangue lá sobre o altar, fazendo a expiação pelos nossos pecados, meu e seu, para sempre, de uma só vez. A obra definitiva de Cristo Jesus, amém, irmãos? Que agora já não mais, né, precisamos de derramar sangue de bodes e ovelhas de maneira nenhuma. Isso tudo já ficou para trás. Agora, né, o sacrifício ali universal e o sacrifício também final, né, de Cristo Jesus.
Qualquer pessoa agora pode ter os seus pecados perdoados, pode ser salvo, receber a salvação, a libertação, né, da condenação eterna no inferno, por meio do sacrifício que Cristo fez. Amém, irmãos? Ele não está fazendo sempre, não. Tem algumas pessoas que acham que toda vez que alguém vai, né, entregar a vida a Jesus, ele vai lá e derrama um pouquinho do sangue dele. Não, não existe isso. Ele fez uma vez só. O escritor de Hebreus vai deixar isso bem claro para a gente mais para frente. Amém, irmãos? Uma vez só, a obra final, cabal. É assim mesmo que ele fez. Então, amado, a superioridade, né, de Cristo Jesus aqui. Também Jesus é a última e final voz profética, né, de Deus. Os irmãos se lembram, né, que vem João, mas depois aí Jesus, a última voz, né, final profética aqui. Sem Jesus, a revelação do Antigo Testamento é parcial, é fragmentada, é preparatória, né, incompleta. Deus falou em tempos diferentes, de diferentes maneiras. Ele usou muitos e vários caminhos, mas em Cristo, né, ele falou completa e cabalmente. Final. Ezequiel, por exemplo, só para a gente entender um pouquinho, um paralelo aqui, Ezequiel, né, ele descreve a glória de Deus, lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 28, capítulo 3, versículo 23. Mas Cristo, ele, né, reflete a própria glória de Deus, como nós vemos no versículo 3 aí do nosso texto. Ele é quem reflete, né, esta glória de Deus aqui. Olha só também, Isaías, ele também falou sobre a natureza santa, justa e misericordiosa de Deus, lá em Isaías capítulo 1, versículo 4, também em versículo 18, e também no capítulo 11, versículo 4. Mas Cristo aqui, ele manifesta, né? Manifesta essa santidade aqui em sua vida. Jeremias descreveu, né, o povo de Deus. Agora, Cristo, né? Jeremias descreveu o poder, né, de Deus, lá em Jeremias 1, 18, 19. E Cristo, ele demonstrou o poder de Deus. Amém ou não? Nós vemos aqui, ó, ele é aquele que criou a natureza. Mas ele não só criou aqui todas as coisas, como ele também é o mantenedor de todas as coisas. Amém, irmãos? A ciência fala, né, sobre uma força que existe sobre o nosso planeta, de forma que o nosso planeta está ali, no mesmo lugar sempre, ele não sai dali, né? Ele fica ali. A Bíblia fala assim que ele está suspenso sobre o nada. Que coisa estranha para nós, né? Pegar uma bola de futebol, se você colocar ela aqui assim, soltar, ela vai cair, não vai? Mas está lá, o universo está desse jeito, não tem nada segurando, nada amarrando. Deus colocou lá, ele continua lá do mesmo jeito. Ele não move, né, para baixo ou para cima, fica ali, estático. Olha Deus fazendo isso, né? Deus promovendo ali, cuidando, né, daquilo que é a criação dele. Então, sem Jesus, a revelação do Antigo Testamento ela é parcial, né? Mas com Jesus ela é demonstrada aqui na sua mais pura essência. Jesus é incomparável, é o incomparável Filho de Deus, né? Nós encontramos aí no versículo 1. O Deus que se revelou pelos profetas, né, aos pais ali, muitas vezes, de muitas maneiras, agora se revelou a nós. Nós conseguimos ver isso em Jesus, né? Até mesmo com respeito, né, ao poder de Deus, os irmãos se lembram. Jesus ele demonstra isso várias vezes, né? Ele tendo poder sobre a criação. Os irmãos se lembram naquele barquinho, as ondas se levantando, mas Jesus de repente coloca, né, de pé ali na beira do barco, levanta suas mãos e diz: acalma-te, emudece. E a palavra de Deus diz que logo houve bonança. Não é assim? Jesus mostra também ali o poder dele, né, até mesmo sobre as entidades ali demoníacas. Quando ele chega em Marcos capítulo 5 ali, em Gadara, e aí vem aquele homem, né, endemoniado ali, possesso, e aqueles demônios ajoelham-se diante de Jesus. Inclusive começam a louvar, né? O que temos contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Por que viestes aqui nos atormentar? Olha só, até os demônios reconhecem, né, Jesus como Deus e o louva, o adora. Amém, irmãos? Até eles. Agora veja bem, demonstração de poder, né? Jesus olha e fala: olha, vai embora, sai dele. Eles pedem, né, para ir para uma manada lá de porcos, Deus autoriza, né? O Senhor autoriza, mas olha, mostra o poder. Nós temos ali o poder, né, de Deus sobre as enfermidades. Por mais cruéis que sejam as enfermidades, Deus tem poder de curar. Amém ou não? Quantas pessoas, né, Jesus curou lá, né, no Novo Testamento, ali nos Evangelhos, alguns até mesmo, né, de lepra. Ele mostra também o seu poder através até mesmo, o poder que ele tem até mesmo sobre a morte. De forma que, olha lá, nós temos Lázaro sepultado de 4 dias. Já, como diz as Escrituras, já cheirava mal. Mas, no entanto, chega Jesus,
manda os homens tirar a pedra da porta do sepulcro e diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai. Amém, irmãos? Jesus é poderoso. Amém ou não? Jesus é poderoso. Então ele é um incomparável Filho de Deus. Jesus também é constituído por Deus como herdeiro de todas as coisas. O texto aí nosso, versículo 2 diz: a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ele é herdeiro de tudo. Amém? Alguém disse assim para mim uma vez, né? Que olha, na eternidade, quem nós vamos ver? Jesus. Nós vamos ver o Pai? Nós vamos vê-lo em Jesus. Amém, irmãos? Em Jesus. Agora, Jesus, né, em todo o seu poder e sua glória. Amém ou não? É ali, nós vamos ver Deus em todo o seu poder e sua glória. Na pessoa, né, ali, de Jesus. Agora, veja, amado, Jesus ele é constituído herdeiro de todas as coisas. Ele, né, fala, entretanto, sobre uma herança recebida como resultado de seu sacrifício, né, vicário. Olha só, nós, inclusive, somos herança de Cristo. Amém ou não? Ele morreu pelos nossos pecados. Amém ou não? Ele vai vir também para buscar a igreja de Cristo. Amém ou não? A sua noiva. Amém ou não? Nós somos herança também. Agora, importante, né, quando nós falamos, não dá para a gente deixar isso de lado, é que Deus, né, ele dá todas as coisas a seu Filho, né, ele é o herdeiro, mas a palavra também de Deus diz que nós somos o quê com Cristo? Cordeiros. Amém, irmãos? Cordeiros com Cristo. Esse povo aí fica desfilando com os carros, né, com essas coisas, né? A gente viu aí a Copa do Mundo no Catar. Você viu lá? Aquilo que é ostentar, não é assim? Mas eles mal sabem que aquilo ali tudo é nosso. Amém? Tudo é nosso. No dia, né, ali em que Deus irá renovar, né, toda essa terra será dada a nós por herança. Amém, irmãos? Agora, óbvio, né, uma terra renovada, restaurada, né, sem pecado, sem nada, né, dessas coisas que nós temos aqui. Mas, amado, olha só. Jesus é constituído por Deus como herdeiro de todas as coisas. Também aqui o texto nos diz que Jesus também é o agente da criação universal, né? E ele diz aí no versículo 2, ele diz assim, pelo qual também fez o universo. O universo, então, não surgiu espontaneamente, como alguns dizem. O universo é algo maravilhoso. Os irmãos já sabem, né, sobre isso, mas eu gostaria aqui só de relembrá-los, né? Olha só o tamanho do universo. O universo tem cerca de 93 bilhões. 93 bilhões de diâmetro. Algo realmente incrível. Agora, esses bilhões de diâmetro, em quê? Os diâmetros que a gente conhece aqui, metros? Não. Isso numa medida, obviamente aqui, de anos-luz. Sabe o que é a velocidade da luz? Cerca de 300 bilhões de metros por segundo. Imagina isso. 300 bilhões de metros por segundo. Então, se você fizer essa viagem durante 93 milhões de anos nessa velocidade, você vai percorrer o universo todo, segundo os cientistas. Vamos conseguir isso? Jamais, né? Mas tudo isso Deus criou. Amém, irmãos? Isso mostra para nós, eu estou falando isso aqui, não é para a gente, nossa, tá. Não, é para a gente entender a grandeza de Deus. Amém ou não? A grandeza de Deus. Olha o universo, o tamanho do universo, o qual ele criou. O homem não conhece nada, né? Eu estou lendo essa questão aqui para os irmãos, mas o homem nem sabe se é isso aqui mesmo, não. Não sabe se depois daquilo ali que ele mediu, se tem mais um pouquinho, né? De vez em quando, o pessoal está achando uma estrela nova, achando uma galáxia nova, o povo está, né? Às vezes não tem nem noção ainda do que é a magnitude, né, do poder de Deus, o tamanho de Deus. Mas veja, ele é, né, aquele que criou, segundo o escritor de Hebreus, ele é o criador, né, do universo, o sustentador. Jesus também é o resplendor da glória de Deus. Versículo 3 aí diz, ele que é o resplendor da glória. Em Jesus, né, se concentra ali todos os raios da glória divina, assim como o sol, né, como um corpo celeste ali irradia a sua luz com todo o seu brilho, poder sobre a terra, Cristo irradia a luz de Deus. Amém, irmãos? Ele é a luz, amém ou não? Às vezes a gente pensa assim, e ele falou isso também, né? Ele olha assim e fala assim, vós sois a luz do mundo. Mas quem é a luz, de fato? É Jesus. Nós só somos luz quando Jesus está
em nós. Amém, irmãos? É só assim que nós somos luz. Então, olha, ele é a luz do mundo. Ele é justamente aquilo que transmite, né, a nós aqui a glória de Deus, a glória de Deus Pai. Então, veja, ele, né, é um ser glorioso. Jesus também é a expressão exata do ser de Deus. O escritor de Hebreus diz aí, e a expressão exata do seu ser. Deus é espírito, portanto, não podemos contemplá-lo, né? Deus é tão santo e glorioso que até os serafins, lembra lá em Isaías capítulo 6, versículo 1 a 3, até os serafins tamparam seu rosto. Tamanha glória de Deus. Lembra quando Moisés, né, ele vai poder ver um pouco de Deus. E Deus fala, ó, você vai ficar ali atrás da rocha ali, e eu vou passar de costa. E ele pôde ver um pouco, né, daquilo que é a glória de Deus. Mas ele não poderia ver Deus, até mesmo por conta, né, da glória dele, da santidade dele, porque ele morreria no exato momento. Esse é o Deus que nós servimos, amém, irmãos? Esse é o Deus o qual nós servimos. O Criador, o sustentador do universo. Também, aqui no versículo 3, nós encontramos também o escritor de Hebreus mostrando para nós aqui que Jesus ele é o sumo sacerdote que fez a purificação pelos nossos pecados. Versículo 3 diz assim, depois de ter feito a purificação dos pecados. Jesus não é só o sumo sacerdote, mas ele é o perfeito sacerdote e ele também é o perfeito sacrifício. Amém, irmãos? Olha só, ele mesmo. Lembra, isso aqui faz para nós, né, traz para nós aqui toda a compreensão de quando Jesus olha e fala assim, olha, ninguém tira a minha vida de mim, eu mesmo a dou. Era Jesus dizendo assim, ó, eu sou o sacerdote, sou eu que vou derramar o sangue, e eu também vou ser o cordeiro, eu também vou ser aquele que vai derramar o seu próprio sangue. E é justamente isso que Jesus faz, amém, irmãos? Ele é não só o sacerdote, mas ele também é um sacrifício pelos nossos pecados. E o sacrifício, como nós dissemos, né, sacrifício cabal. Não é necessário mais sacrifício. O que é necessário agora ao homem é crer em Jesus. Reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém, irmãos? Isso é necessário. Mas não é necessário mais derramamento de sangue. Não é necessário mais, né? Aquilo que, inclusive, a Igreja Romana fez muito no passado, pagamento de indulgências. Para você ter os seus pecados perdoados, você vai entrar na sua casa, se chicotear lá até sair sangue várias vezes, para os seus pecados serem perdoados. Amado, nunca os pecados do homem podem ser perdoados dessa forma. Nós só podemos ter os nossos pecados perdoados por meio de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Só mesmo por meio de Cristo Jesus. E por fim, irmãos, o escritor aqui mostra para a gente, né, que Jesus é o rei que foi exaltado por Deus, pelo próprio Pai. Olha só o versículo 3, ele diz assim, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus é o profeta, por quem Deus encerrou, né, a sua revelação. Ele é o sumo sacerdote que ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito. Ele é o rei glorioso que está sentado à mão direita de Deus, de onde governa a igreja, as nações e o próprio universo, e de onde também um dia ele vai voltar. Amém, irmãos? Esse é o Jesus, o qual nós servimos. Amém? É ele. Nós não podemos esquecer disso. É ele quem tem, inclusive, o desejo de se revelar cada vez mais a nós. Apesar das Sagradas Escrituras ser a revelação total, completa de Cristo, de Deus para nossas vidas, nós precisamos entender que nós ainda não conhecemos a Deus na sua totalidade. Amém, irmãos? Nós não conhecemos. É necessário, então, que nós venhamos nos debruçar, né, em cima desse livro para aprender mais de Deus, para entender mais da mente de Deus, daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém, irmãos? É necessário. E agora é óbvio, nós só teremos a compreensão total, acredito eu, quando nós chegarmos na glória eterna. Amém, irmãos? Eu acredito. Alguns dizem assim, nós vamos passar a aprender mais de Deus e nós vamos ficar a eternidade toda aprendendo sobre Deus. Tudo bem, pode ser que seja verdade. Eu tenho uma outra ideia. Eu acredito que Deus, né, ele vai se revelar a nós de forma completa na eternidade. Amém, irmãos? Hoje ainda, mesmo lendo a Bíblia, ainda a gente tem muitas dúvidas ainda, né, pairam sobre a nossa mente. Mas não, quando nós chegarmos lá, nós teremos conhecimento total sobre quem é Deus. A eternidade, nós vamos fazer o quê, segundo as Escrituras? Louvar a Deus. Amém, irmãos? A eternidade será isso. Nós estaremos ali louvando a Deus por toda a eternidade.
pois para isso nós fomos criados, para o louvor da sua glória. Amém? Que Deus nos ajude, né? Que nós possamos buscar cada vez mais, conhecer mais de Deus, porque Deus quer cada vez mais se revelar a nós. Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos orar encerrando nessa noite.